Confederação Nacional da Indústria sobre retratos da sociedade brasileira mostra que nos últimos 4 anos aumentou a insatisfação dos brasileiros em relação à educação. E é sobre isso que eu falo agora com o Marco Silva, que é doutor em educação. Marco, bom dia. Bom dia, bem-vindo. É um prazer estar aqui falando com os amigos da Rede Super. Que bom, muito bom. Bom, um tema assim bastante preocupante, né? E deixa eu só te fazer um parênteses, que eu estava assistindo, eu assisto com frequência um programa que tem na TV, não me lembro exatamente o nome, qual canal, acho que chama A Hora do Enem, alguma coisa assim, eu sempre acompanho. E mesmo aos 50 aqui, vira e mexe eu presto o Enem, só para ver como é que está meu nível de conhecimento e tal, né? E eu assistindo esses programas da Hora do Enem, que vem professores para uma questão específica, eu me dei conta que a maioria do que eles ensinam ali e das questões que estão no Enem, eu não aprendi no ensino médio, né? Então nós vamos falar um pouquinho sobre a insatisfação em relação à educação e sobre esses percentuais aqui, para você comentar com a gente se realmente eles são alarmantes, se aumentaram ou não. Mas muitas vezes a gente percebe que de um período, do fundamental para o médio, né, do médio para o superior, parece que tem uma lacuna tão grande que muitas coisas daquilo que a gente vai aprender para prestar um Enem, a gente tem que fazer um cursinho à parte depois. Muitos fazem. É verdade, essa realidade é verdade. O que eu estou dizendo é uma realidade mesmo, né? Sim. Bacana. Mas vamos falar um pouquinho sobre isso. Temos aqui alguns dados, algumas informações. Eu queria que você pudesse ir comentando cada uma delas em relação a isso, pode ser? Vamos lá. Vamos ver? A primeira dela diz assim, olha, atualmente 26% dos entrevistados consideram o ensino no nível médio como ruim ou péssimo. Em 2013, o percentual era de 15%. Marco, comente um pouquinho sobre isso. Vamos lá, Tiúlio. Olha, eu sou professor universitário e trabalho com metodologia científica também. Uma coisa que eu sempre digo para os meus alunos é: desconfie das pesquisas. Isso no sentido positivo, né? A gente precisa saber muito bem quais foram as perguntas feitas, em que contexto, em que situação. Não que as pesquisas não nos tragam informações importantes, mas sempre é bom a gente saber o contexto onde elas foram constituídas. E também pensando num país continental igual ao Brasil, com tanta diversidade, quando a gente fala de insatisfação com o ensino médio, a gente está falando de qual ensino médio? Qual região? Da escola privada? De qual escola privada? Aquelas mais caras das cidades ou aquelas que às vezes têm menos estrutura que uma escola pública? Isso faz diferença nas pesquisas. De qual região do Brasil nós estamos falando, né? Qual foi o entrevistado? Que modelo de pergunta foi feito? A gente não está desrespeitando e desconsiderando esses dados. Mas não pode engolir uma pesquisa também 100%. Isso mesmo. Então, assim, de qualquer maneira, Tiúlio, isso é evidente, né? E aí as grandes pesquisas dos grandes educadores brasileiros e pesquisadores sempre mostram uma insatisfação da população com a educação. Isso é muito bom, porque a nossa educação não está boa mesmo, né? É importante que a gente sempre reflita e que a sociedade tenha essa preocupação. Uma preocupação que eu acho que tem que passar desse nível da preocupação, né, Tiúlio, para um nível da ação, da exigência, né, das plataformas políticas, dos candidatos. O que você vai fazer pela educação, cobrar depois se aquilo foi feito ou não, porque assim a gente consegue avançar mais e atender às necessidades básicas da sociedade brasileira, né? Perfeito. Marco, obviamente que essa pesquisa toda que foi feita está pautada como base o ensino médio, né? E é disso que a gente está dizendo, mas na sua experiência pessoal, você pode dizer que o ensino fundamental está melhor, ou se fizer uma pesquisa com o ensino fundamental, a gente vai conseguir esses percentuais parecidos com o ensino médio? Eu acho que eles são percentuais semelhantes, sabe, Tiúlio? E o ensino médio e o ensino fundamental, eles estão interligados. Um aluno melhor preparado no ensino fundamental fará o melhor ensino médio. A gente sabe que as coisas caminham, né, conjuntamente. De qualquer maneira, a gente também tem que pensar o seguinte: quando a gente fala de educação, às vezes parece que a gente está falando de um único conceito, não é. Que educação, a Confederação Nacional da Indústria, quando faz a pesquisa, é importante que faça mesmo, ela tem um foco muito grande no mercado de trabalho. E a gente que pensa em educação, a gente pensa em educação é formar para o mercado de trabalho? É, mas é muito mais do que isso. É formar o ser humano para compreender o mundo em que vive, valores, compreender a sociedade, valores, né? Então, educação é mais do que isso. E as coisas também não estão dissociadas. Uma pessoa bem preparada, bem formada, que lê com competência, que consegue ler a realidade na qual ela vive, ela também está melhor preparada para o mercado de trabalho. Com certeza. Para conviver na empresa, para respeitar os diferentes, né? Um exemplo que eu costumo falar de vez em quando: os engenheiros que fizeram as barragens da Samarco e Mariana.
Ele não pode, né? A gente não pode pensar que o engenheiro só pode conhecer técnica. Ele tem que saber tudo que está no entorno, claro, a responsabilidade de uma barragem daquela, as vidas que estão em jogo, a identidade das pessoas que foi perdida quando houve um acidente, né? Eu ouvi de uma indígena um lamento muito triste. Ela reclamava com um dos engenheiros à época, Tiúli, que com a contaminação do Rio Doce, muitos daqueles meninos indígenas, que têm o rio como algo fundamental na formação da identidade, iam passar grande parte da vida sem essa relação com o rio. Olha. Um engenheiro falou com ela, mas o dinheiro que vocês vão receber de indenização dá para fazer uma piscina aquecida. Meu Deus. Isso é a falta de uma visão mais ampla, claro, de sociologia, é vida mesmo, de né? antropologia. Claro. Então a gente precisa de pensar, a educação é mais do que formar um técnico, é formar pessoas para lidar com o mundo, com a diversidade e para fazer um mundo melhor. É verdade. Porque a gente está aqui nesse planeta para poder fazer algo melhor e deixar algo melhor depois da nossa passagem. E você falou uma coisa importante, eu lembro minhas filhas, quando estavam no ensino médio, pai, vou entregar esse trabalho, corrige o português? Assim, corrige, com prazer, mas se você lê, você vai escrever melhor, né? Algo que está totalmente ligado, né? Pessoas que leem mais vão estar mais preparadas para escrever, no mínimo para escrever melhor. Sim. Comenta esse segundo item para a gente, Marco, nas escolas particulares, porque muitas vezes a gente atribui sempre à escola pública, né? É verdade. Nas escolas particulares, os entrevistados que consideravam a etapa do ensino médio como ótima ou boa, diminuiu de 76% para 64% no mesmo período. Eu acho que aí existe uma razão também, né? Porque o que nós temos? O Enem, ele é uma prova, ele constitui uma prova de entrada no ensino superior mais inteligente que os antigos vestibulares. Verdade. Mas ele ainda deixa muito a desejar. Quando você coloca, Tiúlio, com toda a sua competência, a sua formação, que tem questões que você acha que não aprendeu, quem sabe a gente não pode pensar, será que também existem questões que são necessárias que todas as pessoas saibam? Verdade. Né? Alguém que não vai ser um engenheiro, será que ele precisa de saber determinados conceitos matemáticos? Talvez sejam importantes lá para um engenheiro, claro, não para alguém que é sociólogo. Um engenheiro vai precisar de saber alguns conceitos. É evidente que a gente tem que ser mais amplo, né? Bom, de qualquer maneira, o que aconteceu nos últimos anos, Tiúlio? A pressão para que os alunos entrassem nas universidades, sobretudo nas escolas particulares, fez com que houvesse uma maratona de formação de estudantes, não para dominar certas habilidades e competências, mas para passar naquelas provas. Então, às vezes, as escolas focam muito em provas. Tem escolas particulares, hoje pelo Brasil afora, que chegam a fazer 15 simulados do Enem por ano. Uau. Isso chega a ser assustador. Na verdade, você não está preparando alguém para lidar com a diversidade da vida. Você está preparando alguém para fazer provas, não é? É verdade. Inclusive, as redações, existem alunos que, como você tem 11, 12 temas possíveis a cada ano, tem alunos que decoram quase toda a sequência de uma redação ideal. Ele não é um bom escritor. Não é um bom escritor. Ele é alguém que dominou, que foi mecanizado para trabalhar. É bom para decorar. Isso mesmo. E eu acho que os pais estão corretos né, e as pessoas que falaram que a escola particular, ela tem em tese, né, apesar da diversidade brasileira, que ela pode estar caindo no padrão sim, à medida que ela está muito focada em preparar aluno para passar na prova do Enem. Resultado específico. Educação é mais do que isso, verdade, né? Ou muito mais. Nessa tela a gente diz assim, apenas 12% dos brasileiros acreditam que o aluno do ensino médio das escolas públicas está bem preparado para se inserir no mercado profissional. Aí voltamos com o mercado profissional aí. Né? Eu acho que a gente tem que pensar qual a escola pública. Acredito que se essa pesquisa fosse feita com os alunos do Cefet, dos Coltecs, dos Institutos Federais de Educação... É outro resultado. É outro resultado, até porque as disputas para entrar lá são absurdas, né? Muita gente querendo entrar e é um ensino de muito boa qualidade. Existem escolas públicas também que oferecem um bom padrão de educação. Uma outra preocupação, Tiúlio, é claro que assim, as escolas públicas precisam ser melhor equipadas, os professores principalmente ser mais bem pagos, né? Uma das grandes diferenças da educação na Finlândia, que hoje é uma educação das melhores do mundo, né? É que os professores são muito bem pagos. Não é nem o equipamento que as salas de aula têm. Eles investiram nas pessoas e isso fez diferença, né? Bom, de qualquer maneira, as escolas públicas precisam de ser melhor equipadas, mas a gente tem que pensar que a escola pública não está isolada. Muitas vezes a escola pública lida com um aluno que tem que trabalhar e estudar ao mesmo tempo, né? Um aluno que sofre de desagregação familiar ou de uma série de problemas que refletem também no ensino. Então a gente tem que pensar a educação, ela é importante, temos que investir nela, mas pensar que existe um entorno também que contribui de uma forma decisiva para que a qualidade da educação funcione, né? Para que as coisas se movimentem no sentido positivo. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Queridos amigos e amigas, preciosos irmãos e irmãs, não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece aqui.
Rede Super, inspirando você.